Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar e abordar o tema a amostragem. O que seria a amostragem? A amostragem é uma pesquisa realizada em parte de uma população com o objetivo de calcular uma medida na amostra que sirva de estimativa dessa medida na população. Para entendermos melhor, vamos ver como se trata a definição de população. População é um conjunto de pessoas, animais, objetos ou coisas que têm uma característica em comum e que seja objeto de investigação. No caso, vamos lá já para a parte da amostra. O que seria a amostra? A amostra é o conjunto de uma população em que pretende representá-la. Com isso, nós temos principais técnicas de amostragem. Quais são elas? A amostragem aleatória simples, a amostragem estratificada proporcional e a amostragem sistemática. A amostragem aleatória simples, como já tem bem dito no nome, ela é um processo mais simples. Nesse tipo de amostragem, todos os elementos da população têm a mesma probabilidade de participar da amostra. Vamos lá de exemplo? Se uma população tem 80 elementos, então a probabilidade de um elemento da população vir a participar da amostra é de 1 a 80, ou seja, cada elemento vai ter a mesma chance de participar da própria amostra. Partimos para o 2. É a amostra estratificada proporcional. Ela é bem semelhante ao processo de amostragem por cotas. Porém, a diferença dela é que, nesse caso, os elementos são escolhidos através de algum tipo de sorteio. Vamos lá de exemplo? Nós vamos participar aqui em termos de população, através da medida de altura, ou seja, medida dessa população. A população seria aqui, no caso, 60 pessoas e a amostra seria do tamanho 10, sendo que 12 mulheres e 48 homens. Para essa proporção de homens e mulheres na população, a proporção de mulheres ela é calculada por PM e é dada por PM igual a NM sobre N, onde NM é o número de mulheres e N é o total da população, que também no caso fica PM igual a 12 dividido por 60 vezes 100, que dá um total de 20%. Se a amostra é do tamanho 10, então o número de mulheres na amostra será dado como NM, que é igual a N vezes PM, que é igual a 10 vezes 20%, vezes 20 dividido por 100, que é igual a 2. Então, o que é que vamos ter nesse caso? O número de homens será 8. De fato, o 8 vai ser representado por 80% da amostra, da mesma forma que 48 representa 80% de 60. Se nós formos representá-los em tabela, nós teremos a seguinte: faz a tabela direitinho, que é sexo, população e amostra, homens e mulheres e total, que fica dessa seguinte forma. Entendido? Então, nós vamos para a amostra sistemática. Nesse tipo de amostra, como ela é utilizada? Ela é utilizada quando a população já se encontra organizada. Neste caso, você já tem que ter um tipo de arquivo para ela. Assim se dá a amostra sistemática. Vamos de exemplo, então? Nós vamos botar um exemplo de um livro. Revisão tipográfica de um livro de 400 páginas. No caso, a amostra do tamanho 10. O processo consiste em determinar o valor da fração amostral. A fração amostral ela será representada pela seguinte: F igual a N sobre N. Então, como é que nós vamos fazer? Sortear o primeiro elemento da amostra através da tabela de números aleatórios. Aí, em seguida, nós teremos que ser determinado pela soma do primeiro número com fração amostral. E o segundo mais a fração.
amostral. E assim por diante até completar o tamanho da amostra. Então, como ficaria, né? Ficaria a fração amostral, N sobre M, fração, no caso, 400 dividido por 100, que daria 40. Aí, como a gente vai determinar a entrada, como será determinada para iniciar? Nós fazemos determinar a entrada pela linha 1 da coluna 1 do primeiro dia do ano, que corresponde à página 57. Então, será 57 mais 40, que vai dar 97. A terceira página será 97 mais 40, que dará a página 137. E na sequência de páginas, que vai ser 177, 217, 257, 297 e 337 e a 377. A próxima página, para completar os 10, seria as 417, porém ultrapassa o número de páginas. Então, o que a gente faz? Pega os 417 e diminui as 400, que é o total de livro. Então, a primeira página será a página 17. E aí, subsequenciada, que será a página 57. O processo, então, se completa com essa determinação da 10ª página, que é a do número 17. Que, no caso, como ficaria as páginas corretas para determinar isso daí? As páginas que serão verificadas são, então, as de número 17, 57, 97, 137, 177, 217, 257, 297, 337 e 377. Entendido? Observe que esse é um processo circular, no qual não importa onde seja o início. Para finalizar, nós botamos essa observação que esse tipo de processo, ele também pode ser usado no pesquisa de IBGE e pesquisas eleitorais. Esses são os tipos de amostragens principais, espero ter ajudado. Obrigada.